Fala, pessoal. Semana male começou e muito fato novo, muito acontecimento, muita razão para comemorar, outras pessoas para chorar, mas eu quero aqui fazer esse vídeo, deixar à disposição para vocês, porque eu acredito que nós temos aqui a possibilidade de trazer a real dimensão da realidade, né? Não com viés imparcial, se dizendo isentão, porque isso é impossível, cada um tem a sua visão de mundo, mas eu acho que os contatos que principalmente eu e o Paulo Figueiredo nós temos, eles são diretos da fonte, é direto de onde está emanando muitas das ordens, né? Muitos dos posts, muitas das declarações que estão movimentando o país inteiro. Mas antes de mais nada, vou pedir para você para aquele clichê, né? Mas é verdade, né? Curtir, comentar, compartilhar, jogar esse link nos grupos da sua família, no grupo de WhatsApp, colocar no seu Facebook, no X, no TikTok, no Stories, no Instagram, porque isso daí melhora o nosso alcance e mais gente tem acesso à verdade, que muitas das vezes, né, grandes canais de comunicação não prestam muita atenção. E para você fazer isso, vou deixar rolando aqui uma introdução para você, inclusive, né, ver que o que eu estou falando é verdade. Nós temos aqui realmente aliados muito próximos de primeira hora. Então, tempo para você tomar uma água, curtir e compartilhar. And by the way, I see in the audience the son of the president, who has been fantastic. Would you please stand up? The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. And I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Segar Enjeti from... And joining us, Eduardo Bolsonaro. A clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Yeah, and it's not just like the Supreme Court as a body. It's like you have one main justice. His name is Alexandre de Moraes. En Brasil, José Antonio Cast, Eduardo Bolsonaro y Javier Milei se reunieron ahí en Sao Paulo durante la conferencia de Acción Política Conservadora. Eduardo Bolsonaro is a Brazilian politician. He's the son of the president of Brazil. He joins us to respond to Google Glass. Reforçar o que entende como a luta contra o socialismo, dar a conhecer a orientação do Brasil em política externa. Amigos, tudo bom? Estou aqui com ninguém menos do que Matheus Salvini, Santiago Abascal. First, we have to say thank you very much, MatchLab. What you are doing is just amazing. Like, you're the guy in the world when you talk about conservative events, and you are bringing a lot of hope to Brazil. Thank you very much. Si piensa, no, política es muy malo, no quiero mirar esto porque es mucho dolor de cabeza. Dale, entonces, deja que su hijo con 5 o 6 años tal vez vuelve para su casa con orientación distinta. Mi candidato a presidente de México. Movimiento de defender, a pesar de todo y contra todo, estos valores conservadores en tu país. Nuestra esencia no cambia por cuenta de las elecciones. Vale lembrar que esses países são monarquias, tradicionalmente monarquias, e sempre sinalizando por uma abertura. Fato que não ocorre aqui com Cuba ou Venezuela, por exemplo, poucas vezes criticado por esses mesmos jornalistas que falam besteira sobre esse país. Qualidade de vida sensacional. O último país nosso foi o Catar. Vamos a hablar, pero de lo de la oposición, ¿quién te cae bien? Y a mí me gusta más Milei, porque todo lo que habla de la economía, que es lo que más tiene conocimiento, es lo que estamos haciendo en Brasil. Entonces, cuando mira los resultados de Brasil, de la deflación, 3 meses consecutivos de deflación. So what happened is not only that we reduced the number of crimes, it was the biggest drop ever in the history of Brazil in murders rate. Know his son. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. Eu vejo esse vídeo aí, ele não é de hoje, né? Esse vídeo aí tem alguns anos que eu fiz ele. E, na verdade, me impressiona como, né, até agora, como é que os nossos inimigos nos subestimaram tanto, né? Aquela frase ali final do Trump, falando que eu sou outstanding, né?
E aquilo dali é da minha indicação para embaixador, se não me engano, em 2020 ou 2021. Então, já tem muitos anos disso aí. Eles ficam surpresos. Nossa, o Eduardo Bolsonaro consegue falar com fulano, ciclano, CDP, tal. Enfim, glória a Deus aí a ignorância dos nossos inimigos que nos subestimaram e nos deram a oportunidade de chegar tão longe até o ponto que a gente está hoje. E aí eu queria abrir com vocês, primeiro, compartilhando aqui uma telinha, que circulou pouco, mas está aí. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo, né? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, gente, ele não é corajoso não, tá? Ele só estava com muito respaldo da administração Biden. Vocês viram a semana passada, né? Felipe Barros levou o Mike Pence, servidor do State Department dos Estados Unidos, para a Credem. Foram, acho que, mais de 5 ou 6 horas de audiência pública, onde ele colocou as vísceras do sistema, né? O dinheiro que foi para, enfim, agência de checagem de fatos, ONGs, etc. E tudo isso aí acabou virando respaldo para o Alexandre de Moraes, presidindo o TSE, fazer o que ele fez. Então, Alexandre de Moraes, hoje, ele tem que se defender dessas questões, né? Do dinheiro que foi para o TSE, do Twitter Files Brasil. O Elon Musk abriu seus e-mails com o Jim Jordan, expondo também as ordens secretas do Moraes. O Trump fala disso hoje abertamente. Você tem o caso do Felipe Martins. Você tem o processo da Truth Social e da Rumble contra o Alexandre de Moraes. Então você tem um flanco de muitos combates do Alexandre de Moraes e agora vem o principal deles. A gente está assistindo a história ser feita. Nós estamos vendo a queda de um regime, porque o Brasil vive um regime. O que o Trump colocou na carta dele é verdadeiro. Eu dei uma entrevista semana passada, melhor, para a BBC, e aí a jornalista fala, mas, Eduardo, quando você fala em ditadura, em regime, a gente lembra de Coreia do Norte, de Irã, de Cuba. Essas coisas não são... não dá para você comparar com o Brasil. Eu falei, não dá? Venezuela, Cuba. Você sabia que Cuba tem congresso? Venezuela também? Tem eleição? Inclusive, né, quando o Lula deu uma ramelada ali para reconhecer o Maduro, parece que ficou meio em cima do muro, alguma coisa assim, o Maduro falou, olha, por que o Lula não vai reconhecer a minha eleição aqui na Venezuela, né, Nicolás Maduro, se o TSE da Venezuela, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, reconheceu a minha eleição, tal qual o TSE do Brasil reconheceu a eleição do Lula, quando houve ali uma disputa. Então, não é... São ditaduras, hoje em dia, elas não são como antigamente. Elas sequestram as instituições para não mais seguir a vontade do povo. Porque a democracia existe para isso. Para quê? Para fazer valer a vontade da maioria. Para você limitar o poder do Estado, né, para que não ocorra mais a barbárie, um poder ilimitado do Estado, para que tenha garantido a todos os cidadãos liberdade. A partir do momento que a garantia acaba, onde você não tem mais liberdade, onde você tem censura, tem preso político, acabou a democracia. Formalmente pode até ser. Formalmente haver uma eleição, né, nada transparente. Formalmente haver um Congresso que não consegue fazer com independência o seu trabalho, tem sempre que ouvir a Suprema Corte, né, virou antessala da Suprema Corte, ou até mesmo um presidente que vire refém dessas decisões da Suprema Corte. Então o Brasil não é mais uma democracia. É um sistema muito semelhante ao da Venezuela. E prova disso é que nós seguimos mais adiante nesse sentido com a decisão do Flávio Dino de ontem. E aí a gente começa a aprofundar essa decisão do Flávio Dino, e vocês vão ter que concordar comigo o seguinte, né? Primeiro de tudo, cadê o pessoal que fala decisão judicial não se discute, se cumpre? Porque o que eu estou vendo é um monte de decisão judicial. Poxa, agora travou a folha. Sério mesmo? Deixa eu ver aqui. Dino usa ação sobre tragédia de Mariana para tentar blindar Moraes de ação dos Estados Unidos. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui é que os jornais estão discutindo a decisão do Dino. Ora, decisão judicial não é para cumprir? O que vocês estão discutindo? E outra coisa a mais. Todo especialista que vem falar, seja aqui na Folha, no Valor Econômico, nos outros jornais, no Estadão, etc., o especialista, via de regra, fala em off. Por que vocês estão escondendo o nome de vocês?
Qual que é o receio, já que a gente está numa democracia pujante? Eu já esteja até governador em evento grandioso falando disso. No Brasil vive uma democracia pujante. Ignora Daniel Silveira, Clezão, Dona Adagilza, Iraci Nagashi. Ignora tudo isso aí que está acontecendo. Se a gente tem uma democracia pujante, nós estamos em pleno gozo das nossas liberdades, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Falem em especialistas. Vocês estão com medo de quê? Né? Ou será que eles estão com receio de serem mal interpretados, propositalmente mal interpretados, para daí serem enquadrados como fascistas, nazistas, etc. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, não, mas é muito comum isso acontecer, tá? Quando você discorda de alguma coisa do Moraes, desse establishment, você vira fascista. Será que os agentes financeiros do Brasil, que vão ter que decidir entre escolher seguir a decisão do Dino e levar à falência os seus bancos, ou desrespeitar a decisão da STF, e daí, para a sobrevivência dos seus empreendimentos, e daí virar um agente fascista, eles vão ter que decidir isso daí. Quem sabe a gente esteja agora prestes a ver grandes famílias brasileiras virando nazifascista. E aí, talvez nesse momento caia uma consciência e essas pessoas comecem a perceber que o mundo não são só os lucros, o dinheiro, o comércio, o que é importante, é verdade, mas também a crise institucional, a pauta das liberdades. De que adianta você ser milionário no Brasil se você fizer um grupo de WhatsApp, você ir parar no inquérito do Alexandre de Moraes, você ter medo de tuitar, você ser um governador de estado e não conseguir falar. Até quando eu vou ter que ficar mostrando aqui a bendita carta do Trump para o Lula, em que ele abre no primeiro parágrafo falando da perseguição de Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores? Ou será que vão continuar achando que eu sou o chapeiro, o bananinha, o fujão? O tom mudou, né? O tom mudou. O Moraes essa semana estava falando, né? Eduardo Bolsonaro azedou a relação com os Estados Unidos. Eu falei, nossa, eu devo ser o cara mesmo, hein? E para manipular tanta gente assim, meu Deus do céu. Ou será que ele é que é um psicopata e não consegue enxergar a realidade? Para ver que ele foi longe demais. E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, né? Eu vou te explicar por que os bancos vão desrespeitar a decisão do Flávio Dino e vão humilhar o Flávio Dino e vai acabar se concretizando aquela espécie de profecia que eu disse. Falei numa entrevista, né? Para Reuters. O STF vai ter que entender, ou melhor, alguns ministros do STF terão que entender que eles perderam poder. É preciso dar tempo para que eles possam digerir essa situação, porque eles não estão acostumados com isso. É uma novidade na vida deles. Mas eles vão ter que digerir essa situação, porque os bancos não vão à falência para seguir uma ordem do Moraes ou do Flávio Dino. E aí a opção que eles vão ter de dobrar a aposta é mandar o quê? O Setúbal para a cadeia? O Trabuco? Vão aprisionar os C-levels, os CEO, os CFOs dos bancos? Quando o banco tiver que apertar o Enter para desligar o Moraes da conta bancária, vale a pena até colocar em sigilo o nome do servidor aí do banco de vocês que vai apertar esse botão do Enter, tá? Alô você, se você vai pagar esse pato, não entra de bucha não, tá? Garanta aí o seu anonimato. De preferência criptografia, B2B, sei lá o que você vai usar, blockchain, mas não deixa esses caras saberem que foi você, não. Eu estou te falando, é psicopata. Coincidiu lá do fotógrafo que tirou a foto do Alexandre de Moraes no estádio do Corinthians, mandando o dedinho para a torcida, que estava elogiando ele, caiu do cavalo, né? Ou coisa de político, vai para o estádio para ver a sua popularidade e toma dessa na cabeça. Um juiz da mais alta corte brasileira vai no estádio e manda dedinho. O fotógrafo, que trabalhava mais de 2 décadas para o Estadão, se não me engano, Estadão, né? Foi demitido. Estadão. E aí falou, não,
remanejamento de pessoal, oxigenação da empresa, corte de gastos. Sei. Esse é o nível de psicopatia do Alexandre de Moraes. Mas eu vou te explicar aqui, né, por que o Moraes ele vai continuar dobrando a aposta e vai cair do cavalo. O que o Moraes pode fazer? Dobrar a aposta. Tá, ele já colocou o Bolsonaro na cadeia antes do julgamento. Congelou minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, já ultrapassou qualquer limite do ridículo e até jornais de esquerda internacionais estão criticando o Moraes. Ah, Eduardo, mas o Moraes falou ontem para o Washington Post. Primeiro, ninguém se dispõe a defender o Moraes. A matéria teve que ser com ele. Uma matéria arranjada por uma filha de um deputado do PT. Para tentar limpar um pouquinho a barra dele, porque estava pegando mal. Ó. A gente vai no Congresso, a gente fala com um monte de congressista, gente. É o parlamentar, a atividade dele é parlar. Quem é que parla? Quem é que fala em defesa do Moraes nos Estados Unidos? Ninguém. Você vê matérias até da Economist, Financial Times, talvez aí o jornal financeiro mais importante do mundo, lido pelo Beautiful People, lido pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial, né? World Economic Forum de Davos, Klaus Schwab. Até esse pessoal está largando a mão do Moraes. E lembrando, ele não tem mais o apoio da administração Biden, ele não tem como mais mandar a Victoria Nuland, o William Burns, o Jake Sullivan, o ministro da Defesa, Lloyd, mandar para o Brasil para segurar as pontas lá para ele. Não tem mais dinheiro da USAID, da NED, da Atlantic Council. Ou pelo menos foi muito reduzido, né? Acabou o tempo do intercâmbiozinho e dinheiro para a agência de checagem. Mark Zuckerberg falou, olha, a gente vai mudar nossa política, esse negócio de agência aí de checagem de fatos deixa de lado. O X colocou a comunidade para checar os fatos. O Zuckerberg disse, né, poxa, muita gente na América Latina, faltou quase ele falar Brasil, mas um pouquinho ele fala Brasil. Juízes ameaçando, dando ordem de censura. A maré mudou e o Moraes vai cair. Ele não tem mais como dobrar a aposta. Já fez o que fez. Agora vamos olhar para o outro lado, o Trump. Vocês acham que o Trump vai botar o galho dentro e vai, poxa, vai dar essa vitória aí para o Moraes? O Trump não perdeu nenhuma disputa. Mais uma vez, eu sei que às vezes pode ser chato, mas exigiu do Trudeau, botou tarifa de 25% no Canadá, exigiu do Trudeau, o Trudeau foi lá beijar a mão dele no Mar-a-Lago, ele nem era presidente ainda, e aumentou o rigor no controle das fronteiras Canadá e Estados Unidos. Botou tarifa em cima do México. O presidente do México fez a maior apreensão de fentanil da história do México e reduziu para níveis históricos a invasão de imigrantes ilegais. Inclusive, tem notícias até de imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira e agora estão recontratando os coiotes para cruzar de volta para o México, porque não querem ficar presos nos Estados Unidos. O cara teve um problema lá no Irã, o Irã ameaçando, né, já desenvolvendo tecnologia nuclear, enriquecendo urânio há muito, né, para mais aquele 60% necessário para produzir uma bomba atômica. Porque quem faz enriquecimento de urânio para 60% está fazendo material militar. Porque, entenda, para fazer energia, você enriquece 2, 3, 3,5% urânio para ir para uma usina nuclear para produção de energia. Como é que ele fez? Foi lá, Israel foi na frente, depois Trump terminou o serviço. Nenhum soldado americano morreu, teve nada. Mandou aqueles aviãozinhos, sabe, aquele B-2, custa não sei quantos bilhões de dólares o avião daquele, com os F-35, resolveu o problema. Está mandando agora uma frota, acho que são 4 mil ou 40 mil homens que ele está mandando lá para o Mar do Caribe. Alguém me ajuda aí nos comentários, por favor. Já aproveita e já melhora o engajamento também. Quanto mais comenta, melhor. Se possível, aperta o botãozinho ali do curtir. Está mandando não sei quantos mil homens lá para o Mar do Caribe. Aí quando chega na vez do Moraes, fica... poxa, o ministro Flávio Dino aí, poxa, resolveu tudo, deu uma canetada e acabou com a Magnitsky, veja só, cara, poxa. É sério mesmo? É por isso que saiu na imprensa que eu e o Paulo Figueiredo, a gente estava celebrando, comemorando essa decisão do Flávio Dino. Por quê? Porque ela botou uma faca no pescoço dos poderosos do Brasil. Na verdade, nem uma faca no pescoço. O Dino ele fechou a porta do STF. Os poderosos financeiros do Brasil só têm um caminho a seguir, que é desrespeitar a ordem do Flávio Dino. Mais uma vez, Dino, Moraes vão entender que eles perderam poder. E de quebra, o Dino
que estava muito aí pelas sombras, né, nunca aparecendo muito, o juiz mais novo da corte, ele ainda colocou um alvo gigantesco nas costas dele. Ele ultrapassou todo mundo na fila. Se eu tivesse a dizer que o próximo a sair na Magnitsky, o Dino está ali disputando muito de perto com a esposa do Moraes. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque para você aplicar uma lei Magnitsky, você precisa fazer diversos relatórios. Você tem que comprovar, botar o batom na cueca. Você precisa do aval de pelo menos 7 instituições, agências, secretarias em torno do presidente Trump. Quando você consegue o aval dessas pessoas todas, aí é levado para a mesa do presidente e o presidente decide se vai ser aplicado ou não. O Marco Rubio, ele tem o poder para retirar os vistos, etc. Mas quando ele foi para fazer esse movimento e sancionar junto com o Trump e o secretário Bessent, que é quem aperta o botão vermelho, na verdade, quando eles vão para sancionar pela primeira vez um brasileiro, ainda mais um juiz da mais alta corte nacional, eles precisam estar amparados pelo White House Counsel, pelo State Department, National Security Council, vários outros agentes, eu diria que pelo menos umas 7 instituições aí, que você precisa ter o sinal verde, todos convencidos, toda baixa burocracia entendendo o que está acontecendo, para daí nascer uma lei Magnitsky. Só que o Dino, quando ele presta apoio logístico, material ou moral ao sancionado, isso já basta para colocar uma Magnitsky na cabeça dele. Então agora, o apetite da resposta está com a administração Trump. Eu até gostaria de levar essa culpa, tá? Sendo bem sincero, a minha vontade é de deixar rolar e o pessoal achar que, não, pô, Eduardo, mas a Magnitsky é a cabeça do Dino, obrigado e tal, mas quem aperta o botão vermelho, gente, é o Trump, é o Rubio, é o Scott Bessent. A propósito, a gente esteve reunido com ele semana passada, eu e o Paulo Figueiredo, falando justamente da aplicação da lei Magnitsky, da efetivação, da execução dessa lei no território brasileiro. Vocês acham mesmo que vão fazer uma lei em que depende da vontade do agente estrangeiro cumprir ou não? Os Estados Unidos, bem da verdade, ele não força a aplicação da lei em outro país. Isso daí é coisa do pessoal ignorante, ou daqueles que preferem ter o efeito avestruz, né? Coloca a cabeça embaixo da terra, fica repetindo lá a sua narrativa, acreditando piamente que aquilo ali é a verdade, quase uma doença mental, talvez até tenha uma CID internacional para isso, né? Para se convencer de que aquilo ali é a realidade, para não enxergar que não tem como você não cumprir, porque os Estados Unidos fez uma lei para os Estados Unidos. A Magnitsky é o seguinte: você pode fazer o que você quiser no seu país, mas para acessar o mercado financeiro americano, você precisa cumprir a lista da OFAC. Se tiver um sancionado na lista da OFAC, você tem que tirar essa pessoa do portfólio das suas relações. Senão você não acessa o mercado financeiro americano. Você vai ficar de fora de um monte de empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, Cisco, um zilhão de outras empresas aí. Então, a decisão é tua, Brasil. Se vocês quiserem colocar ali Alexandre de Moraes, conta bancária, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ser cortado desse relacionamento internacional. E isso não é pouca coisa. Isso leva o banco à falência. Leva à fuga de ativos. Eu tenho certeza que já tem gente nesse momento preocupado, querendo descobrir para onde que leva o dinheiro dele para ficar protegido. Protegido, leia-se, né? Longe de ser sancionado pelas sanções secundárias. Então, é isso daí que está em jogo. O que o Flávio Dino vai fazer, se vai autorizar, não vai autorizar? O governo americano, o Trump está igual o Piquet nesse ponto. Ele está... O impacto financeiro dos Estados Unidos não é nada. Vai ser até bom para outros bancos estrangeiros, porque quem é sofisticado, né, vai transferir seu dinheiro para os bancos de fora, mas, lamentavelmente, as instituições financeiras brasileiras teriam que pagar. É por isso que eu digo, eles não vão por esse caminho. Eles vão pelo caminho B. E como o Trump tem muito mais a dobrar a aposta, ainda tem muito mais munição do cartucho do que o Moraes, o Dino ou o STF,
É só você ver. Você concorda comigo? Moraes é um psicopata, vai ficar dobrando a aposta. Tá. O Trump não vai levar desaforo para casa, vai continuar dobrando a aposta. Tá. E aí, quem é que você acha que pode mais? Cada um faça a sua aposta e boa sorte. Que Deus proteja o Brasil, né? Abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América e ilumine a cabeça do pessoal do mercado financeiro, porque iluminar a cabeça do Moraes, pelo visto, já não dá mais não. Um abraço, fiquem com Deus.